Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que vocês estejam ouvindo. Meu nome é Marie Castanheda e esse é o podcast Feminismo e Marxismo da Esquerda Diária e do Pão e Rosas. Esta geração tem a revolução. Não temos medo. Não temos medo. É isso, gente. E eu tô aqui hoje me passando de podcaster. Como eu falei, meu nome é Marie, eu sou professora, sou coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Sociais Marielle Franco, na UFRN. E tô aqui me passando de âncora, mas melhor acompanhada é impossível, com duas íntimas de quem acompanha o podcast. A Patrícia Galvão, que é trabalhadora da USP, historiadora, e que deu um curso espetacular sobre o Manifesto Comunista no campus virtual do Esquerda Diária ano passado. Paty, você quer dar um oi? Oi, gente, um prazer estar de volta. E Natália Angelossi, professora e diretora das edições Iskra, que inclusive está com uma novidade completamente imperdível. Você conta pra gente, Nath? Conto sim. Oi, gente, é muito bom estar aqui hoje, é realmente, assim, uma dica sensacional. A gente está com a gente abriu, né, a pré-venda do livro Nós Mulheres, o Proletariado, que foi escrito pela Josefina Martinez, e originalmente publicado em castelhano lá no Estado espanhol, com o título Nós Somos Esclavas. O livro, assim, ele recupera os fios de resistência e das lutas pela emancipação das mulheres junto a todos os oprimidos. É um livro sobre as greves femininas, que cruza debates de gênero, de classe e também da questão da imigração. E agora, em português, na edição brasileira, vai ter um capítulo inédito sobre as lutas das mulheres negras no Brasil, que está sendo escrito pela Letícia Parks. E o prefácio vai ser assinado pela Diana Assunção, nossa querida nesse podcast amado, e também assinado pela Letícia Parks. E tá, assim, lindíssimo, né? Porque conta com a colaboração da ilustradora espanhola que chama Emma Gascó, que colabora com organizações feministas e que deu um rosto, assim, para essas lutas e para essas lutadoras com ilustrações muito coloridas. Então, assim, para garantir o seu e garantir já na pré-venda, é só acessar o catarse.me/Nós Mulheres e Proletariado e, enfim, ser feliz. Eu já reservei o meu e mal posso esperar pelo pôster com as ilustrações da Emma. Achei muito lindo. Não, e a sacolinha, gente, é muito... A ecobag! Uma ecobag! Sim, quero tudo. Lindo. Tá muito lindo. Sim, imperdível, gente. Tem que reservar. Cada uma tem que reservar o seu. Bom, gente, para entrar no tema de hoje, né, contra todo o julgamento moral que pesa em cima dos nossos corpos por um padrão completamente inatingível que é ditado pelo lucro do casamento entre o patriarcado e o capitalismo, a gente quer debater hoje a gordofobia, que é uma pressão que pode se materializar com que trabalhadores sejam impedidos de assumir concurso público, com que pessoas não tenham macas que suportem o peso delas nos hospitais, a gente não consiga entrar dentro dos assentos dos ônibus e promove o adoecimento de milhões com transtornos alimentares e psicológicos. Muito longe de qualquer referência frescura, na verdade a gente vai debater uma das muitas expressões da miserabilidade do capitalismo, do patriarcado e do racismo, que é a ausência do direito de liberdade de construir e determinar como serão os nossos corpos, cobrindo nossos corpos de um valor moral e rechaço na distância desse padrão que gera milhões de lucros para a indústria farmacêutica, para a indústria da redução, da plástica, afetando as mulheres, mas também afetando os homens e com uma incidência muito alta entre as LGBTQIA+. Mas a perspectiva do nosso podcast é batalhar para que a gente não seja escrava de nada, nem dos patrões, nem do espelho, nem da balança, nem das dietas, e é nesse sentido que a gente vai debater aqui hoje. E antes da gente começar, a gente também quer agradecer demais a ajuda do Daniel Afonso, da Valéria Miller, da Maíra e da Diana na ajuda para a elaboração desse episódio, que foram essenciais. Bom, nesse debate sobre o direito à saúde, na realidade sobre o destino dos nossos corpos, no nosso país, da fila do lixo da fome, o conteúdo de classe desse debate, ele grita, né? Ainda mais frente aos dados recentes que saíram da ONU, que mostram como 1/4 da população não consegue ter acesso a alimentos saudáveis, que são reféns
alimentos ultraprocessados e suas consequências. Bom, a gente que veio aqui, que é bonita e não só de rosto, a gente quer tentar contribuir para essa discussão de uma perspectiva marxista, né, Nath? Enfim, tá aqui um episódio pra gente dar um grito bem alto contra todas as vezes que olharam torto pra gente e por todas as vezes que a gente levou um não em tantos aspectos da vida pelo simples fato da gente ser gorda. Quando veio o convite para esse episódio, eu fiquei bastante contente, porque acho que estava na hora da gente poder debater a gordofobia por um viés marxista, né? Enfim, fiquei bem emocionada. A gente debateu, né, em vários episódios que a opressão às mulheres ela é muito funcional ao capitalismo e a gente pode dizer que a gordofobia também é. São, enfim, os anúncios dos corpos perfeitos e padrões inatingíveis, daí as milhares de dietas completamente absurdas e sem comprovação de benefício à saúde, são as idas às lojas consideradas, entre aspas, normais e ver que não existe seu número de roupa e então não se enxergar em nenhuma das vitrines. São os nichos que o capitalismo cria com as roupas plus size e que ainda que passem a ideia de que existem sim roupas feitas para gordos e gordas, essas ficam em estantes diferentes ou diretamente nas famosas lojas especializadas. A separação dos corpos se dá também nas estantes. Mas isso é um sintoma, né? É funcional ao capitalismo que quer que as mulheres e homens gordos se sintam nesse não lugar. Assim, lucra mais com a indústria do pertencimento, né? Dietas daqui, remédios dali, cintas da colar, cirurgias plásticas e os distúrbios alimentares que são alimentados pela indústria farmacêutica. E o capitalismo se esforça mesmo para fazer com que a gente se sinta um ser estranho no mundo, né? No busão, no cinema, nas cadeiras do restaurante, né? O nosso drama de ir em qualquer lugar sempre pensando se a gente vai caber. É uma humilhação, assim, feita de forma consciente pelo capitalismo. E é muito louco, assim, muito doido que existe hoje, sim, um movimento de mulheres gordas que é muito progressista e que existe e que exige, né, que exista acessibilidade aos corpos gordos em todos os 4 cantos do mundo, né? Isso sem dúvida é primordial, assim, é uma tarefa zero. Mas assim, será que isso basta? Acho que a gente vai conseguir responder a essa questão ao longo desse episódio, né? Enfim, queria dar alguns dados que eu acho que são, assim, escandalosos, porque, ainda mais, assim, no mundo pós-pandemia, são milhões que sofrem pela fome, como a Marie estava falando, e outros que, enfim, têm acesso à comida e se deparam com o sofrimento e o adoecimento e o controle sobre seus próprios corpos, né, pelo capitalismo. No Brasil, segundo a OMS, mais de 8,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno alimentar. E entre os jovens, cerca de 10% convivem com isso, né? Esses números seguramente são muito menores do que a própria realidade, né? Isso porque, principalmente, as camadas mais precárias da população não têm acesso a um diagnóstico e muito menos a um tratamento, né? Teve uma pesquisa que foi levantada pelo The Trevor Project nos Estados Unidos que mostrou que 54% das LGBT declararam ter algum distúrbio alimentar, né? Nos Estados Unidos são mais de 10 milhões de pessoas que são acometidas por isso, né? Seja anorexia, seja bulimia, seja compulsão alimentar e muitos outros. O fato é que os transtornos alimentares são uma expressão doentia do sistema capitalista na relação básica e elementar entre as pessoas e a comida, né? E a saída do capitalismo é a indústria farmacêutica, né? A indústria que cria remédios que carregam tantos efeitos colaterais ou que mexem diretamente com o metabolismo de tantos e que acarretam em inúmeros problemas de saúde, né? Quantas vezes a gente não tomou remédios para um determinado problema, daí a gente acaba com outros problemas de saúde, né? A indústria farmacêutica é nefasta e só se preocupa com seus lucros e não com a saúde dos trabalhadores, né? É o interesse de resolver problemas parciais de saúde, gerando assim, né, garantindo assim a reprodução da nossa força de trabalho. Da nossa perspectiva marxista, a gente define, né, que a nossa relação com a natureza, a relação dos nossos corpos com o meio que a gente vive, ela é mediada pelo trabalho
e pela exploração do nosso trabalho. E o nosso corpo também sente isso das mais diversas formas. E para as mulheres trabalhadoras, ainda mais, né? No capitalismo, o custo para se ter uma alimentação saudável é altíssimo. E assim a população mais pobre é relegada a comer o que tem, comer o que o dinheiro dá para comprar. Os níveis de deficiências que se tem no corpo, nas camadas mais pobres, pela baixa quantidade de ingestão de proteína, por exemplo, né, é absurdo, né? Sem falar, então, das filas do osso. Enfim, a gordofobia, ela acomete homens também, mas ela ainda é mais ardilosa com as mulheres e ainda mais com as mulheres trabalhadoras. Tem um caso, né, que eu acho que, enfim, não sai da minha cabeça, que reflete a realidade de milhões de mulheres trabalhadoras. Foi aquele caso de 2017, de uma trabalhadora de Minas Gerais, que ficou 1 ano e meio trabalhando sob, enfim, abuso moral do seu patrão, porque o salário dela, ele era determinado pelo peso dela. O patrão, ele descontava R$200 do seu salário todos os meses, caso a trabalhadora não emagrecesse 5 quilos. E era tão escandaloso que a funcionária era ameaçada por ele verbalmente e também por bilhetes. E ele fazia com que ela comprovasse o peso dela com a assinatura de algum instrutor da academia que ela frequentava na época, assim. Nossa, muito escandaloso, muito nojento. Também, é revoltante, é escandaloso e é revoltante, né? E eu me lembro também, de alguns anos atrás, acho que foi em 2017, de uma menina de 19 anos, né, que chamava Amanda. E ela, que sempre foi gorda, né, sofria com piadas, bullying e chegou até a ser agredida, né? E o sonho dela passou a ser emagrecer para ser bonita e para as pessoas gostarem dela. Imagina, o sonho da vida, né? E com 19 anos, ela vai se submeter a uma cirurgia bariátrica e ela morreu de embolia pulmonar decorrente da cirurgia. E não era um caso de saúde, diga-se de passagem, né? Não é porque ela tinha problemas de saúde decorrentes da obesidade que faziam com que fosse necessário ela ter que fazer uma cirurgia de alto risco, como é a cirurgia bariátrica, né? E esse caso, assim, ele gerou uma comoção na internet muito grande, porque a irmã dela, logo depois da morte dela, né, fez um post muito triste, muito sensível e com bastante revolta também contra a gordofobia, que massacrou a irmã dela, né? Fazendo a Amanda acreditar que ela não era bonita, que ela não era digna de amor, né? E eu lembro dessa história até hoje porque eu acho que todas nós, já em algum momento da vida, né, odiou o próprio corpo por achar que ele não era digno, né? Digno de biquíni, de vestido ou até de uma pessoa. E eu acho a coisa mais triste mesmo, a gente odiar o próprio corpo. A gente nasce, ele é nosso, né? E isso que a Amanda sentiu na curta vida que ela teve, né, é a ponta do iceberg de um ciclo de opressões que vai perpassar a vida das mulheres, né? Porque disciplinar o corpo feminino foi tarefa de séculos e séculos do patriarcado junto com as classes dominantes, né? E impor um padrão de beleza para as mulheres é uma dessas facetas da opressão de gênero, né? E no capitalismo, o padrão de beleza, ele vai cumprir um duplo papel, tanto de domar o corpo da mulher, né, no sentido de disciplinar mesmo, de limitar a sexualidade, a vida, mas também no capitalismo se criou uma enorme e lucrativa indústria cosmética e alimentícia, né? Então são milhares de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos para se alcançar, né? Ou na verdade assim, quase, porque é inalcançável, né? É um rosto ideal, um corpo ideal para os padrões estéticos que são da classe dominante. É preciso saber que padrões estéticos, eles são invenções, né? Não existe essa, né? Então imagina, existe procedimento que se chama harmonização facial, seja lá o que for isso, né? Lifting, botox, além de cirurgias plásticas, que são procedimentos que custam dezenas de milhares de reais, que só pelo preço já são inalcançáveis, né? Para a grande maioria das mulheres, né? Mas
A gente poderia até achar que, bom, mas e tem aquela brincadeira, né? Que eu não sou feia, eu sou pobre, né? Mas a gente poderia achar que aquelas que podem pagar, elas estariam livres e satisfeitas com o seu corpo, né? Mas justamente porque o objetivo não é esse e não existe... o padrão de beleza é inalcançável e é para ser inalcançável, né? Que as mulheres não são livres em relação ao próprio corpo, né? Porque além de padronizar as mulheres, tipo, porque de fato, se você olhar, elas vão ficando iguais, vão perdendo aquilo que nos diferencia uma das outras, né? Então, um dentinho torto, que é uma característica que te chama a atenção, passa a ser um defeito, e aí todo mundo tem que usar aparelho para ficar com ele reto, independente da necessidade, porque tem casos, obviamente, que são necessários, né? Mas além de padronizar, tipo, isso gera uma insatisfação e uma frustração constante em relação a nós mesmos, né? Porque a gente envelhece, porque a gente adoece, o nosso corpo muda com o tempo, né? Mas para as mulheres, nem o direito de envelhecer é permitido, né? Além disso, assim, a gente precisa falar, o padrão de beleza, ele tem classe, né? Tipo, são traços, são proporções europeus que se busca com esses procedimentos, né? Que são da rica burguesia imperialista, né? Tipo, só um parênteses aqui, eu vejo esses procedimentos de harmonização facial e parece que o objetivo é deixar as mulheres todas com a cara da Kim Kardashian. Tipo, fica tudo muito igual. Totalmente. Não é? Eu olho e falo assim, ela é linda. Sim, tipo, é terrível. Mas é isso, fica tudo igual, né? Ou seja, a própria existência de um padrão de beleza, né? Ele já carrega em si mesmo um conteúdo de classe. Se a gente for pensar no Renascimento, né? Aquelas mulheres que a gente fala, né? Que eram rechonchudas, coxas largas, né? Como se lá no Renascimento não houvesse padrão de beleza. Na real, aquilo também era um padrão de beleza que correspondia à nobreza, né? Que não se expunha ao sol, então não tinha a pele castigada pelo sol porque não trabalhavam. As coxas largas simbolizando a abundância, a propensão das mulheres a ter filhos saudáveis, né? Tipo, porque o destino da mulher continuava sendo a maternidade, né? E no caso, as proporções serem maiores do que hoje, né? Não era algo positivo. Era justamente para diferenciar das camponesas que mal tinham que comer. Então não era que antes ser gorda tinha um caráter positivo e agora não, tipo, é um padrão que tem classe. Então, hoje, por exemplo, o corpo bronzeado, o corpo sarado, né? Elas são também para as mulheres da elite, né? Daquelas que têm tempo, que têm dinheiro, aliás, muito dinheiro para gastar com isso, né? A beleza hoje, tipo, é quilos e quilos mais magra do que o Renascimento, né? Mas também tem um rosto adolescente e também tem um certo glamour, que só é possível se você levar, sei lá, um ventilador gigante na sua bolsa e ficar com uns cabelos esvoaçantes, né? Com aquelas roupas que é impossível. Um ar-condicionado portátil. Não é? Totalmente. Tipo, falar assim, olha, desculpa pra eu parecer assim, eu tenho que, tipo... Porque o vento não ajuda, né? Às vezes não tem. Então você tem que ficar assim, com umas roupas com tanto véu que você olha e fala, meu, não são nem práticas. Online os tantos filtros, né? Que o lance é que é tão irreal esse padrão de beleza que, tipo, as minas que são tidas como padrão, elas têm que usar Photoshop no próprio corpo, que não tem nenhum defeito, porque mesmo os corpos dela não são bastante, justamente para que o padrão seja inalcançável, porque é biologicamente impossível ter uma cintura tão fina quanto o Photoshop faz crer. É impossível. Tipo, então, imagina que até as câmeras de hoje mais simples, né, dos celulares, das selfies, elas têm função para suavizar a pele, porque, tipo, tem manchas na pele, imagina, rugas, um horror, né? Aumentar olhos, afinar o rosto, ou seja, tipo, a fotografia que a gente tira também, que a gente tira pras redes, é muito diferente do que a gente isso é muito opressor, né? Mas para além desse padrão estético que é absolutamente aleatório, né? Tipo,
Tipo, sempre tem desculpas pra falar assim, existe um padrão de beleza que tá na natureza, né, das proporções ideais, e põe um monte de equação, cálculo matemático, e aquele desenho do Da Vinci, o Diabo 4, né? Mas isso, na real, é aleatório, né? Porque o que mede a beleza não são essas proporções que não existem na natureza, inclusive, né? Ninguém fala que uma árvore é gorda, que ela é assimétrica, não existe isso. Tipo, se fala, a pessoa tá com uma distorção da realidade, né? Mas além dessa questão da beleza, né, ela ser cultural, ela ser relativa, né, o que determina o belo ou não é um bagulho fixo que existe na natureza, né, as mulheres gordas, ela, além do padrão estético, sofre com a gordofobia, que não carrega só a ideia do padrão de beleza, né, mas também existe uma culpabilização, uma culpa moral, como se as mulheres gordas fossem gordas porque elas são dadas ao excesso, ao descontrole, né? Então a gula é um pecado capital que é atribuído para quem é gordo, né? E essa carga moral vai tornando a vida mais insuportável, porque você sente culpa além de tudo, né? E tem um lance, eu lembrei agora até de um filme dos Jogos Vorazes, onde as elites lá, elas faziam aqueles banquetes e elas tomavam um negocinho para vomitar para continuar a comer, tipo, porque a comida nessa trilogia, né, era só pros ricos. Mas, tipo, imagina que esse julgamento moral não recai sobre essas pessoas que, enfim, gastam milhares de reais com refeições ultra cheias de frescura e tudo mais, que não valem isso, né? A culpa da gula, tipo, é do gordo, como se a gente fosse um bando de descontrolados, hedonistas, etc e tal, que a gente quer só viver a vida, aproveitar, tipo, como se a gente não tivesse uma vida mesmo cheia de problemas, né? E alguns governos no Brasil... Não, é preguiçoso, tipo, não tem nada a ver com a saúde, né? E chega ao absurdo de alguns governos no Brasil, né, tentar impedir que pessoas gordas assumam cargos públicos, né, mesmo elas sendo saudáveis, com o argumento de que a pessoa pode assumir o cargo, mas depois adquirir alguma doença causada pela obesidade que ela tem agora, tipo, porque no futuro ela pode desenvolver algum problema de saúde, e convenhamos, qualquer pessoa pode desenvolver um problema de saúde, e isso não deve impedir ela de assumir um cargo público que ela prestou concurso para fazer, inclusive, né? Então eu acho que é isso que a indústria do emagrecimento surfa, né? Porque são dezenas de dietas ultra restritivas que prometem de tudo para você ficar sem comer, né? Essas dietas mirabolantes, shakes, sopas emagrecedoras horrorosas, né? Que tiram inclusive o prazer de comer, porque são muitas vezes horríveis, né? Medicamentos, como a Natália falou, que geram dezenas de efeitos colaterais, né? Tudo isso para vender uma ideia de que você precisa ser saudável, mas esses tratamentos, eles te adoecem em todos os níveis, né? Sejam adoecimento mental, físico, e toda essa indústria do emagrecimento, né, e da beleza, lucra bilhões de dólares por ano. Só no Brasil, que é o quarto em consumo de produtos de beleza em geral, né, que vai de cosmético a suplementos alimentares, foram mais de 30 bilhões de dólares de lucro, de acordo com a revista Forbes, né? Ou seja, é uma indústria poderosíssima que lucra convencendo as mulheres e as mulheres gordas de que elas não são boas o bastante, né? O interesse sempre foi o lucro, nunca foi a saúde, a preocupação dos capitalistas. Nossa, gente, ouvindo vocês, na verdade, para mim fortalece a importância da gente fazer essa discussão frente ao nível de bizarro que é a indústria voltada a imensa... o fato de que a imensa maioria das mulheres, especialmente as obesas, elas podem te contar sobre uma série de dietas ultra restritivas, completamente alucinantes, que já fizeram, desde muito novas, inclusive, em base a uma patologização que chega
queria denominar as pessoas obesas como mórbidas. Tipo, literalmente nos condenando à morte. É uma concretização desse peso moral absurdo que carrega e que dá esse aval para todo esse tipo de bizarrice de tratamento e que, inclusive, canaliza todas as energias que restam e que são determinados pelo acesso. Concretamente, é determinado pelas condições materiais, ou seja, pela classe. Inclusive, esse caso que a Nath comentou, do patrão que descontava o salário quando não tinha tido perda de peso suficiente, ela ferve o estômago, né? E faz pensar nessas humilhações gigantescas às quais as trabalhadoras são submetidas, vinculadas ao tema da gordofobia e aos seus corpos. Bom, na Unicamp, que é, né, nossa, universidade referência, humanizada e tal, que só consegue seguir funcionando pela força de trabalho dos funcionários terceirizados e, em sua maioria, mulheres negras, há alguns anos aconteceram uma série de assédios a uma trabalhadora que o uniforme não cobriu o suficiente para esconder o sutiã. E a calcinha ficava meio transparente e tudo mais, tanto pela qualidade do tecido quanto pelo tamanho em si. E foi uma situação absurda, de muito assédio, de muita humilhação. E os estudantes, como resposta aos assédios, organizaram uma performance de uma drag só de lingerie, desfilando em cima das mesas do restaurante universitário, que foi muitíssimo aplaudida, assim, foi muito forte. Nossa, muito bom. Essa experiência. Foi muito louco. E, bom, nas universidades a gente vê cotidianamente os cortes na educação, na permanência estudantil, que vem de Bolsonaro, de Mourão, de Guedes, do Milton Ribeiro, e também a gente não pode esquecer as aprovações de orçamento do Congresso Nacional, que todos os anos precarizam mais as condições de vida, né, dos estudantes. Mas, inclusive, esses cortes têm feito com que o próprio acesso à comida seja ultra precarizado, fazendo com que estudantes, trabalhadores negros recebessem comida com larva na Universidade de Brasília, ou que passem fome em toda troca de semestre, como acontece na UFRN, reduzindo ainda mais o acesso a alimentos saudáveis. E, inclusive, são os citados, né, como implementadores desses ataques, são diretamente uns misóginos desgraçados que ajudam a legitimar e fortalecer o machismo e a gordofobia, né? Bom, a gente é expropriada da nossa força de trabalho pelo capitalismo, que ajusta seus requintes de crueldade e apaziguação dos questionamentos junto ao patriarcado. E assim, querem nos expropriar do nosso direito de decidir sobre os nossos corpos. Seja quando a gente defende, inclusive, o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, seja em outros aspectos do seu desenvolvimento. A Paty estava falando, inclusive, dos milhões de processos que acontecem, e eu estava pensando na Lorena Muniz também, que foi uma mulher trans que viajou para São Paulo para poder colocar prótese num médico que era conhecido como carniceiro, e foi abandonada no leito frente ao incêndio e morreu sufocada. Uma situação, de como essa indústria trata o conjunto dos corpos das mulheres como completamente descartáveis, como o capitalismo faz, mas em geral, que é muito brutal, né? E é muito indignante ver como também, na medida em que as dinâmicas da luta de classes foram ocorrendo, elas também transformaram essas necessidades da burguesia. E o próprio padrão estético se transforma com o multiculturalismo neoliberal, fazendo com que exista justamente esse nicho de mercado fora do padrão, também que se relaciona com o próprio público LGBTQIA+, e que no caso das trabalhadoras vai ser sempre muito mais precário e muito mais arriscado, como a gente vê no caso trágico da Lorena, né? Sim, totalmente, Marie. E essa mudança, né, que existe, entre mil aspas, né, do padrão estético, que transformou o que era fora do padrão em nicho de mercado, né, ela pode ser muito sentida na forma como a mídia tem se comportado em relação às pessoas gordas, né? Se a gente for pegar lá nos anos 80, 90, o gordo e a gorda sempre foram personagens de comédia. Aliás, até antes, né? Desde sempre, né? Personagens de comédia, né? A comédia sempre foi um espaço bastante concedido para quem não se encaixava no padrão de beleza, né? Então, quem não era padrão, ou era o bizarro, o exótico, ou a comédia, né? Mas nunca, ou quase nunca naquela época, e ainda hoje, né? Existiam personagens gordos que tivessem fora da comédia, tivessem papéis dramáticos que não se relacionavam
relacionassem ao corpo, ou mesmo a uma visão de um padrão estético de submissão das pessoas gordas, né? Se a gente for lembrar de O Vento Levou, a personagem Mami, que era a senhora negra, que era empregada, né? Que era desajeitada e tudo mais, ela por muito tempo também foi refletida, até inclusive no Sítio do Pica-Pau Amarelo, no Brasil, né, em vários outros personagens, como também algo caricato. Embora a atriz tenha ganhado o Oscar pela sua interpretação, ela foi proibida de confraternizar com os atores por conta do racismo que existia na época, né? Então, assim, se a gente for pegar, mesmo nas novelas brasileiras, né, os personagens gordos, eles sempre pertenciam ao núcleo da comédia. Eles nunca foram protagonistas, tipo, com pares românticos para além de algo mais estereotipado, mais engraçado, né? E a ofensiva neoliberal dos anos 90, ela vai buscar se apropriar de algumas demandas das mulheres, né? Ainda que o padrão de beleza se mantenha como algo inalcançável, né? E precise ser assim, né? Mas a mudança de atitude frente à opressão, a nova força do movimento de mulheres, do movimento negro, levou a um questionamento mais profundo sobre o corpo, né? Então as negras e negros levantaram seus blacks mais altos ainda contra a ditadura da chapinha. A juventude impôs novas regras para os velhos padrões de heteronormatividade, né? As LGBT saíram de vez do armário e as mulheres novamente elas gritavam pela liberdade dos seus corpos, questionando, entre outras coisas, os padrões estéticos, né? Só que a burguesia, para impor limites a essa revolta toda, buscou e ainda busca, né, todas as formas de cooptar essas expressões para impor novas e mais lucrativas formas de exploração, né? Então o Pink Money e o Black Money são expressões disso, né? De transformar algo subversivo em um produto de mercado, dando a esperança às massas que são reprimidas sexualmente pela moral burguesa de que se pode comprar a liberdade, né? As propagandas elas passaram a contemplar todas as belezas, todos os corpos, né? As marcas de grife passaram a ter uma seção plus size. Surgiram até séries com personagens gordos em papéis sérios, né? Tipo, pra mim, a Melissa McCartney, que é uma atriz brilhante, né? Ela começa na comédia. Adoro, né? E ela começa na comédia. E hoje eu vi já vários filmes como ela como protagonista, e protagonista fazendo dramas, né? Que não tem a ver, inclusive, com drama em relação ao corpo, né? Isso mostra, por um lado, que há uma imensa massa de oprimidos e oprimidas, né? Que já não aceita mais ser alvo de piada, assim como não aceita condições de exploração que são submetidos, né? Mas como o capitalismo ele não pode alterar as formas de exploração, né? Ele tenta nos convencer de que a mudança na cultura, né, está numa crescente evolução, né? E que a representatividade é a resposta para todos os nossos anseios, né? Para tudo que a gente sofre, né? Ou seja, eles mudam o discurso, mas eles não vão mudar as bases de sustentação da sociedade. Nossa, totalmente, né? Porque, enfim, é muito importante isso que a Paty falou e é realmente impressionante ver a ofensiva ideológica, né? Principalmente no coração do imperialismo, em relação a isso, né? Tentar fazer a gente tentar achar que a base da representatividade vai poder fazer com que mude ou com que a gente não sofra mais de gordofobia. Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo em que existe, né, essa ofensiva ideológica, né, dos Estados Unidos, também existiu aí no coração do imperialismo um ponto de apoio muito importante, né? O imperialismo se esforça diariamente para alimentar todo tipo de lixo ideológico para que o mercado tenha domínio dos nossos corpos, né? As propagandas, né? Da comida, de fast food, né? E as mais danosas da saúde estão ali do lado da propaganda da academia, do chá emagrecedor e tal, né? Ou seja, o capitalismo perpetuando machismo, racismo e gordofobia na tentativa que a gente odeie o nosso corpo e assim gerar mais lucro milionário à indústria dos ultraprocessados, fast food, né? A indústria da beleza e a farmacêutica, como a gente estava falando. Mas o que eu queria resgatar é que existe também, né, ao mesmo tempo que os Estados Unidos vomita esse lixo, tem um setor da vanguarda muito interessante que a gente pode, enfim, se apoiar e pode partir daí, né? Que é o chamado
ativismo gordo, né? Traduzido em português, que tinha, né, a Sarah Fishman e a Judy Free Spirit como linha de frente nos Estados Unidos desde a década de 1960. E é louco ver como avançou, né? Porque passou de defender a aceitação do corpo gordo, né? Para, na década de 70, defender a liberdade do corpo gordo, né? Um salto muito importante e, enfim, que a gente defende com unhas e dentes, mas a gente tem que ir além, né? Porque a gente que é marxista, a gente defende a liberdade de todos os corpos, né? Quaisquer que sejam seus tamanhos, formatos e cores, né? Quando a gente fala em direito ao próprio corpo, a gente quer dizer que nem o Estado e nem ninguém pode querer dominar nosso corpo em nenhum sentido, né? Ou seja, pelo direito da gente ser gorda, da gente ser magra, da gente ser o que seja, né? Enfim, só um parênteses importante. Mas voltando, né, no que a gente tem, né, de progressista para se apoiar, naquele fervilhar de ideias progressistas, né, da década de 1970, surge, então, o que eu estava contando do ativismo gordo, né? Que ao longo dos anos, né, esse movimento foi tomando mais corpo, tomando mais visibilidade, e em 73 foi lançado o Fat Liberation Manifesto, ou, em português, o Manifesto, né, pela Liberdade dos Corpos Gordos, né? Esse manifesto, ele é muito potente, gente, porque, assim, são 7 pontos que vão desde a exigência ao respeito dos corpos gordos, contra a objetificação dos corpos, contra a ridicularização dos corpos gordos pela mídia, né, e pelo conjunto da sociedade, né, e contra as propagandas que prometem a magreza. Enfim, é um manifesto que defende responsabilizar e desmistificar a ideia de que os corpos gordos são necessariamente doentes e responsabilizar a mídia e a indústria farmacêutica em relação a isso. Ou seja, é um manifesto que, enfim, se coloca, que é muito progressista e que se coloca ao lado dos que lutam contra o racismo, contra o machismo e, enfim, o que eles chamam de exploração financeira e que se coloca também contra o imperialismo, né? É muito potente mesmo, vale a pena dar uma olhada. O problema está que, nesse mesmo manifesto, eles defendem isso nos marcos da Constituição dos Estados Unidos, né? Como está lá diretamente em um dos 7 tópicos do próprio manifesto. E aí acaba mostrando, enfim, uma certa ilusão com essa própria Constituição, né? Ilusão porque é essa mesma Constituição que garante, né, os direitos, né, da burguesia, garante os direitos do imperialismo e garante, enfim, a liberdade de opressão e de exploração dos corpos, né? Então, a saída para o combate, né, contra a opressão às mulheres e também contra a gordofobia, que é alimentada por essa ideologia dominante do capitalismo, ela está diretamente nos trabalhadores e trabalhadoras organizadas politicamente enquanto classe, né? E, enfim, para tomarem para si, né, o controle da produção de todas as coisas do mundo, para que a gente possa conseguir erguer novas bases materiais na relação entre as pessoas, né? E a partir disso romper com todos os nefastos preconceitos perpetuados pelo capitalismo, a gordofobia sendo um deles, e mudar a relação que existe, né, da humanidade com os seus corpos, né? Acho que isso é importante. Sim, com certeza, Nath. E os anos 70, né, essa efervescência progressista, eu acho que ele foi muito importante para trazer à tona um questionamento mais profundo, né, em relação à sexualidade, à repressão sexual e à opressão de gênero também, né? A segunda onda do feminismo trouxe um debate muito importante sobre o pessoal ser político, né, no sentido de trazer para a esfera pública a discussão sobre sexualidade, questionando, né, antigos papéis de gênero patriarcais, queimando sutiã, corcelê, né, e lançando um debate também, né, sobre as múltiplas opressões que vão perpassar a vida das mulheres, né, porque a tríade gênero, raça e classe marcou os debates naquela época e ainda hoje marca, né, sobre a milenar opressão às mulheres. A interseccionalidade, né, foi um conceito que foi bastante debatido, né, trazido por essa efervescência dos anos 70, né, partindo da necessidade real de confrontar o feminismo liberal, né, europeu, né, por um lado, né, e também incluir no feminismo as camadas mais oprimidas das mulheres, né, mas para o feminismo interseccional, né, embora haja ali nuances em relação à apropriação
discussão e os debates, né, o fato de conceber a classe como mais uma das opressões, né, ou como um somatório de opressões, né, como uma conexão ou intersecção, faz com que seja apagada a fronteira de classe, né, que deveria separar a política e o programa das trabalhadoras em relação às patroas e burguesas, né? Tem um episódio do podcast que traz também esse debate com a Josefina, que traz um debate importante em relação à interseccionalidade, né? Obviamente, Nossa, é muito bom esse episódio. Excelente. Né? E vale o artigo pena. dela no Mulheres Negras e Marxismo também é espetacular. Sim, Isso, no livro, com certeza. Né? Obviamente, né, todas as mulheres elas estão sujeitas em algum nível à opressão machista, né? Seja a violência de gênero, seja a imposição de um padrão de beleza, né? Até mesmo a gordofobia não vai fugir à regra, né? A gente pode lembrar das críticas que a Adele e mesmo a Marília Mendonça, né, receberam ao longo das suas carreiras, né, em relação ao corpo, né? O bonita de rosto uma dessas questões, né? Só que o impacto que tem sobre a vida das mulheres, toda a opressão de gênero, não é igual para todas, né? As burguesas são elas que determinam o padrão de beleza, embora também estejam sujeitas a envelhecer, né? Mas elas também, as burguesas também não têm seu corpo castigado e marcado pela exploração do trabalho, pela falta de acesso a uma alimentação saudável, pela dupla jornada, né? Se a gente pensar assim, teve uma reportagem, que eu não lembro agora onde foi, mas que comparava a aparência das mulheres, né, com as situações socioeconômicas que elas estavam sujeitas, né, concluindo que a pobreza ela transformava a aparência, fazendo com que as mulheres parecessem mais velhas do que a sua idade real, né, tipo, pensando os efeitos da pobreza e da exploração que vão muito além da aparência, inclusive, né, porque a pobreza hoje mata muito mais do que a obesidade, de acordo com a própria OMS, né? Ou seja, o dado que a própria burguesia trabalha, né? E todos esses questionamentos sobre o corpo, beleza, são frutos de discussões que transcendem a discussão sobre o que é ou não o padrão de beleza, né? Trata-se, na real, de impor uma lógica de exploração sobre os nossos corpos que busca disciplinar a beleza, a sexualidade e os direitos reprodutivos da mulher, né? É fundamental a gente ver os avanços que a segunda onda lança ao movimento de mulheres e a gente se aprofundar, né, no debate sobre uma perspectiva marxista. Nossa, muito importante esse resgate que a Paty fez, né, do debate teórico colocado em relação à interseccionalidade, como a gente encara como marxistas revolucionárias, né? Para tentar entrar um pouquinho em alguns aspectos do que levou e fez com que existisse o Fat Liberation Manifesto da Judy Free Spirit e da Sarah Fishman, de 73, é interessante pensar que elas vieram do movimento de terapia radical, né? Que, em termos gerais, questionava a imposição de tratamentos e patologização desvinculado das opressões sofridas por aqueles que estavam vivendo elas. E primeiro elas se organizaram na Associação Nacional pelo Avanço da Aceitação Gorda, e nessa associação lhes foi pedido que elas diminuíssem um pouco os posicionamentos feministas, baixassem o tom em defesa das mulheres. E elas acabam rompendo por causa disso e publicando esse manifesto. Elas se inspiraram num livro de Evelyn Lauderbeck que chama Poder Gordo, e esse livro ele se concentra em 3 conclusões principais. Primeiro, que as pessoas magras e gordas comem a mesma quantidade de comida. Segundo, que as dietas restritivas funcionam em menos de 1% dos casos a longo prazo. E uma conclusão que só para comentar, inclusive, atualmente está sendo apresentada como a grande novidade, né? Essa em relação ao quanto as dietas restritivas funcionam. E terceiro, que em lugares onde existe menos discriminação contra as pessoas gordas, elas não têm um risco maior de sofrer um ataque cardíaco, o que também é bem interessante de se pensar. Esse livro ele não tinha debates diretamente políticos, mas essas ideias elas se combinaram com a ideia que as duas já traziam de se recusar a culpar os indivíduos, mas fazer um debate de transformação da sociedade
apesar dos limites que estavam colocados, inclusive pelo respeito à Constituição dos Estados Unidos, que a Nath colocou. É interessante porque, inclusive, o movimento dela combinava artes bem provocativas, assim, poemas lésbicos sobre mulheres gordas, e existem inclusive rumores sobre uma peça de teatro na qual a Judy ia se despindo, recitando poemas e que faziam referência ao manifesto, né? E é muito, muito louco pensar um manifesto que elenca as opressões, a indústria e o imperialismo como principais oprimidos se irmanando dos demais setores oprimidos. Acho que é bem forte o quanto é uma expressão de quanto estava em voga o debate, e do quanto, inclusive, a vinculação desse debate com a questão da mulher não estava em discussão para negociação, né? Não, sim, eu acho que nesse manifesto, né, eu acho que tem uns pontos que vale muito a pena discutir, né? Tem o ponto, se não me engano, é o ponto 2 que fala, né? Nós estamos zangados com os maus tratos que sofremos, motivados por interesses comerciais e sexistas, né? Eles exploram nossos corpos como objetos do ridículo, criando assim um mercado imensamente lucrativo que vende a falsa promessa de evitar ou se livrar desse ridículo, né? Para mim, esse ponto já é uma denúncia brutal de como tratam, né? E ainda hoje tratam os corpos gordos, né? A gente é piada, né? A promessa que vendem pra gente nessas dietas mirabolantes e tudo mais é a gente passar a ser gente, né? Como se as pessoas gordas não tivessem dramas pessoais, não tivessem sexualidade, né? Então é como se a gente fosse assexuado, né? E um incômodo por onde a gente passa. Eu acho o fundamental desse manifesto, né? É questionar não a saúde dos corpos gordos ou magros, né? Mas o aprisionamento pela indústria cosmética, farmacêutica, né? Se colocando ao lado da luta dos oprimidos, como vocês colocaram, né? Porque é esse mesmo sistema que busca extrair o máximo do nosso corpo, que quer estabelecer também como ele deve ser, né? Por isso que a luta das mulheres gordas, magras, né? Não é uma mera reivindicação de roupas plus size, modelos da Victoria's Secret usando lingerie sexy no tamanho 50, né? Mas é contestar toda uma lógica que, como você disse, Marie, nos mantém escrava de tudo, né? Do patrão, da balança, enfim, de tudo. E essa luta, ela só vai poder realmente triunfar, né? Se a gente cortar as correntes que aprisionam os oprimidos e explorados do mundo todo, né? Porque a submissão do nosso corpo é controlada pelo capitalismo, que decide como ele deve ser e a serviço do que ele deve estar, né? Então a luta pelo direito ao nosso corpo é para que tudo que é do nosso corpo, do útero ao desejo, do leite materno a tudo que a mão pode produzir, esteja apenas nas nossas mãos. Nossa, até arrepiei aqui, porque é isso, né? Acho que, enfim, por isso, né, que a gente luta, né? Enfim, acho que é muito, muito importante isso. A gente vem debatendo, né, desde os primeiros episódios, né, do podcast, enfim, tentar retomar alguns conceitos que é em relação a como a opressão às mulheres, né, ainda que ela não tenha surgido, né, com o capitalismo, ela é parte constituinte muito forte do capitalismo, né, como o capitalismo se utiliza dela para lucrar mais, né. Então acho que cabe lembrar aquela frase da grande revolucionária Rosa Luxemburgo, que dizia, abre aspas, que o capitalismo é um sistema de discriminação na exploração, ao mesmo tempo em que é de exploração sistemática de toda forma de discriminação. E aí fecha aspas, né? Acho que, enfim, a partir de uma perspectiva marxista revolucionária, enfim, a gente considera, né, a exploração como a relação entre as classes que faz, enfim, referência à apropriação do produto do trabalho excedente das massas trabalhadoras por parte, né, da classe possuidora dos meios de produção, ou seja, que tem suas raízes, né, nos aspectos estruturais econômicos, né? E, enfim, a gente define a opressão como uma relação de submissão de um grupo sobre o outro por razões, enfim, culturais, raciais ou sexuais. Ou seja, a categoria de opressão se refere justamente ao uso, né, das diferenças para colocar em desvantagem um determinado grupo
social, né? A diferença transformada em justificativa para o domínio de um setor social sobre outro, né? Isso remonta à ideia que a gente apontou lá no começo do episódio, de que a gordofobia é sim funcional e lucrativa ao capitalismo, como, enfim, a gente veio, debatendo aí ao longo do episódio. E isso também no âmbito subjetivo, acho muito forte debater isso, porque que as mulheres gordas, né, se vejam como inexistentes no mundo, faz com que não se vejam como um real sujeito de transformação, né? É parte de toda uma operação mais ampla que tem no controle sobre os corpos uma importante ferramenta de pacificação e domesticação dos setores mais oprimidos, né? Então, uma vez que o sistema nos entende, né, somente como produtores de lucro e alvo de exploração, tudo que contribua para que não se tenha uma visão objetiva de si, para que a gente não tenha uma visão objetiva de nós mesmos, né, ajuda a gerar mais disciplina e mais submissão, né? O capitalismo faz todos os esforços para que nós, mulheres, estejamos constantemente preocupadas com a nossa aparência, né? Isso afeta a nossa saúde mental, mas também significa que a sociedade burguesa empurra a gente, empurra nós mulheres para que a gente concentre a nossa energia criativa para a preocupação com a nossa aparência, a relação do nosso corpo com a sociedade capitalista, né? É uma expressão cabal da decadência e do papel historicamente reacionário do capitalismo, né? A gordofobia, o ódio ao corpo gordo, é também sintoma do que é a decadência do capitalismo, que alimenta que a gente tem uma relação completamente alienada com o nosso próprio corpo. E nesse sentido, as mulheres gordas sentem com mais força uma pressão que existe a todas as mulheres, né? Que existe na opressão de gênero de conjunto, né? Em relação à aparência em especial. E a isso a gente diz basta, a gente diz que a gente não aceita a miséria do capitalismo, que nos relega a um formato de corpo e nos faz objeto a cada segundo. A gente defende a liberdade dos corpos em todos os formatos, cores e tamanhos, né? Assim, é bom até repetir, em todos os formatos, cores e tamanhos. E para isso a gente precisa, sim, construir uma força material concreta, um feminismo que seja revolucionário, que esteja lado a lado da classe trabalhadora, para que a gente, enfim, coloque abaixo o capitalismo, os preconceitos do capitalismo, e que a gente possa construir um mundo onde a gente, de fato, seja livre. Muito forte isso, né? Porque a gente está debatendo que a gente quer ser parte de construir uma obra coletiva de intervenção consciente de transformação da realidade. E que as camadas que são exploradas na humanidade vão entrar em ação assim como elas são. E nesse combate às contradições, limitações, atrasos, traumas, com tudo que os explorados herdaram, inclusive do pior, do mais podre que existe na sociedade capitalista, que advém também da gordofobia, dos transtornos alimentares, da pressão estética. Mas carregar essas contradições não vai ser um limitante, porque inclusive os sofrimentos individuais que cada explorado e oprimido carrega agregará força e agregará ódio para cada uma das batalhas que estão colocadas. Até porque, como a gente sempre retoma, né, no podcast também, aqueles que mais sofrem com o velho são os que mais fortemente vão batalhar pelo novo. E quando o Leon Trotsky fazia uma discussão em torno disso e escrevia isso, ele fazia uma aposta concreta com quem podia ser o setor linha de frente da dinâmica de transformações da sociedade. E que essas dependiam necessariamente de um desejo íntimo e individual de auge cultural. Que ele descreve, inclusive, depois de afirmar que o egoísmo dos homens, numa sociedade que batalha para se tornar socialista, não tem limites. A gente sabe, e a Nath retomou, como o patriarcado é anterior ao capitalismo, e a gente debate como se dá a sua conexão e se desenvolveu a sua codependência, e por isso é necessário destruir o capitalismo para poder acabar com a opressão às mulheres. E nesse sentido, a gente também está tratando de uma batalha ideológica, do modo de viver que tem suas consequências e bases materiais. Mas o que isso, então, tem a ver com o debate sobre gordofobia na atualidade? A gente vai dar uma arriscada aqui, mas esse desejo íntimo e individual de auge cultural, ele precisa existir, ele precisa pulsar dentro dos revolucionários para que a sociedade existente possa parir a próxima, produzindo rechaço profundo a toda a podridão que a ideologia burguesa patriarcal produz, da qual a gordofobia e a pressão estética que pressionam e aprisionam os corpos é parte.
dando as bases e que se combina justamente com a necessidade do avanço econômico estrutural. Mas isso inclui batalhar pela não reprodução da ideologia perante os corpos humanos e a defesa da sua diversidade, livre desenvolvimento desde já. O adoecimento físico e psicológico das disfunções alimentares e a gordofobia é parte dessa longa cadeia de sofrimentos e violências às quais estão submetidas especialmente as mulheres, como consequência desse casamento entre o patriarcado e o próprio sistema capitalista, que coloca justamente a necessidade da destruição, da opressão às mulheres e a necessidade de uma revolução socialista. E parte de construir e batalhar por esse caminho estratégico envolve garantir as melhores condições para que as mulheres trabalhadoras, as que mais sofrem em silêncio ou gritando contra essa opressão, possam estar na linha de frente. Então, é bastante sobre mover esse desejo íntimo e individual de auge cultural e compreender, se sensibilizar e combater a reprodução da ideologia burguesa patriarcal que quer as mulheres com o patriarcado entalado na garganta, sendo os transtornos alimentares parte dos problemas da vida cotidiana que precisam ser enfrentados. E essa espécie de problemas, que são os problemas da vida cotidiana, o Trotsky condenava a passar pelas pedras do moinho da consciência proletária coletiva, como forte moinho que dominará tudo que lhe seja dado para moer. E é nessa perspectiva estratégica que a gente aposta e a gente se coloca na batalha de afinar ao máximo as pedras desse moinho. Bom, gente, hoje a gente fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito importante para enfrentar a opressão e também a exploração capitalista. Gostei muito de apresentar esse episódio e quero agradecer as meninas. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada, gente. É um prazer sempre estar aqui. Muito obrigada, Nath. Valeu, gente. Episódio pra lavar a alma. Muito bom. E antes de encerrar, eu quero chamar todas, todos e todos que nos acompanham a entrar no site das edições Iskra, www.iskra.com.br, para conhecer nossas publicações especiais sobre a questão da mulher. A Nath já falou, né, da pré-venda do Nós Mulheres do Proletariado, e também esse mês a gente vai lançar a 3ª edição do Pão e Rosas, com o prólogo da Maíra Machado, que é uma das apresentadoras oficiais desse podcast. Bom, é só entrar no site e inserir o código Mulheres15 e tu ganha 15% de desconto nos livros sobre a questão da mulher. Não dá pra perder. E outra coisa que realmente não dá pra perder é o evento que a Faísca tá organizando a partir de amanhã no Rio de Janeiro e que pode ser acompanhado presencialmente e online. O Encontro Nacional de Juventude Ideias Trotskistas para Revolucionar o Mundo, que vai debater reforma ou revolução, o trotskismo como arma para a juventude no Brasil de Bolsonaro. Com mesas com a Odete Assis, Diana Assunção, Letícia Parsi e Yuri Tonello, vai ser nos dias 10, 11 e 12 e a inscrição tá na bio da Faísca lá no Instagram. E por último, mas completamente essencial, também dizer que esse podcast só é possível pela equipe maravilhosa que faz a produção. A Rafa Lafraia, que acompanha as gravações, a Amanda Cinti, que faz as imagens, e Tiagão Mauá, que faz a edição. Nos recusamos a ser subjugados aos interesses dos nossos inimigos. Temos o objetivo de recuperar o poder sobre os nossos corpos e nossas vidas. Nos comprometemos a buscar esses objetivos juntas. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.